Vamos ouvir Jorginho falando sobre esse confronto contra o Bayern de Munique? Com certeza vai ser um jogo, até mesmo pela mentalidade e seriedade dos alemães. Mas hoje a gente estava focado no jogo e a gente tinha que jogar aqui para a partir de amanhã começar a pensar no próximo. Acredito que o coletivo deles seja muito forte, muito bem treinado. Então, com certeza os individuais são muito fortes, muito bons, mas tem pontos fracos como todas as equipes. Temos que tentar encontrar para poder sair com a vitória. Filipe Luís chega mais e fala também sobre o Bayern. Bom, para mim o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional. E com um elenco extraordinário e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Filipe Luís deixou bem clara a estratégia de jogo do Flamengo. É nosso DNA propor o jogo, que é o que a gente estava conversando aqui. Aí é um jogo tudo pode acontecer. É diferente de você ter ali fase de grupos, aí você depende de outros resultados, você está num dia bom, você está num dia ruim, é um jogo. Jogo mata-mata, né, gente? Tudo é possível. É mata. É mata, né? Não tem nem o mata, nem o segundo mata, é um mata só. PVC, Filipe Luís falou aí, né, sobre estratégia de jogo, sobre o DNA do Flamengo, de propor o jogo. Dá para ter essa estratégia diante do Bayern de Munique, que é um time também que gosta da posse de bola, de controlar o jogo, que constrói muito, que tem uma marcação alta. O que dá para a gente imaginar desse enfrentamento e como que o Flamengo pode parar o Bayern de Munique, que ontem, eu me lembro, você falou que para você era o time que melhor estava jogando esse Mundial de Clubes. O time que eu vi no estádio que mais me impressionou foi o Bayern. Já a gente vai mostrar porque tem algumas imagens que a gente tem para contar essa história. Algumas imagens que eu até compartilhei conversando com o Filipe Luís e ele falou, a gente já está estudando. Eu tenho a impressão que o Flamengo não pode abrir mão do seu DNA, como o Felipe disse, mas que ele precisa explorar essa capacidade do Bayern pressionar alto e deixar espaço atrás. O Kompany e o Filipe Luís são duas histórias muito semelhantes, né? Contei um pouco dessa história do Kompany ontem, ele tem um perfil mais baixo, ele fala baixo, ele não tem atrito no vestiário, ele não tem atrito com a imprensa, diferentemente do Thomas Tuchel, seu antecessor. E ele agride muito, ele comemora muito ter tido recorde de finalizações em toda a história da Bundesliga. É muito parecido porque, assim como o Filipe Luís, quando foi pensado para ser técnico principal e substituir o Tite, e o Tite um campeão mundial brasileiro, o Kompany foi pensado para substituir o Thomas Tuchel, o campeão de Champions League alemão, pelo Chelsea, mas o Thomas Tuchel tinha muito atrito e o Kompany tinha no currículo só um título de segunda divisão na Inglaterra, pelo Burnley, e um rebaixamento pelo Burnley depois de ganhar o título da segunda divisão. E isso é importante de pensar porque muita gente duvidou, se espantou, como assim o Kompany? Assim como muita gente no Brasil confiava no Filipe Luís, mas dizia, o Filipe Luís é o técnico com o número de jogos menor número de jogos para ganhar um título no Flamengo. Então, ponto, é muito parecida a trajetória e muito parecido
muito parecida à tentativa de jogar da mesma forma, muito agressivamente. Só que, para mim, a arma do Flamengo desse jogo é o Bruno Henrique. Pela velocidade. O Bayern sobe e uma bola recuperada para o Bruno Henrique ligar o turbo pode ser o caminho para vencer. Pode ser um caminho bom para você fugir dessa marcação alta, né, Hernan? Você pega ali uma bola, você está na marcação alta, você pega a bola, fura a linha, vai embora. E aí você tem jogadores que têm bons passes para fazer isso. Você tem o Jorginho, você tem lá na frente o Luiz Araújo, o Bruno Henrique também, esses jogadores que podem acionar velocidade para, de repente, aprontar para cima do Bayern. E eu acho que o jogo passa muito também pelo Arrascaeta, né? Claro. O Arrascaeta é o jogador que faz esse meio-campo. Obviamente, você tem ali a transição e a velocidade e o bom passe Jorginho, Gerson, com a Arrascaeta, para a bola chegar para esses velocistas lá na frente, para esses caras que são os finalizadores. Então, assim, eu vejo total condição. Não é aquela coisa de tipo, é o gigante contra o pequeno. Eu vejo duas escolas muito parecidas, dois times muito bons, com jogadores muito equivalentes. É óbvio que, assim, o nível de disputa hoje que o Bayern tem em suas competições é bem diferente que o Flamengo tem no futebol sul-americano. Isso é bem verdade, são escolas diferentes, o nível é mais baixo. Mas, assim, time por time, treinamento, estrutura, jogadores, modelo de jogo, não é tão distante assim, não. Não é aquela coisa do Davi e Golias, não. Ô, PVC, e como fazer isso, hein? Como conseguir essa façanha? Vamos ver na prancheta? Você dá umas dicas pro Felipe Luiz? Manda ele, você já fala com ele pro WhatsApp, você fala, ó, liga aí no de primeira agora. Hã? Ele não precisa de dica. Do PVC ele vai querer, eu tenho certeza. Mas ele não precisa de dica. O grupo de analistas de desempenho do Flamengo já estão trabalhando nisso. Isso certamente não, isso é informação. Estão trabalhando nisso desde ontem. Estavam trabalhando para estudar o próximo adversário é o Bayern, estão trabalhando nisso. Vamos lá ver uma imagem, que é uma imagem neutra, que a gente conseguiu recuperar de imagens de TV e de imagens que foram feitas por detentores de direitos de TV. Olha só o Bayern atacando. Olha onde está o Neuer. Esse jogo Bayern e Boca, eu estava aqui no estádio. Esse jogo aconteceu aqui no Miami Gardens, no Hard Rock Stadium. O Neuer está ali, aqui atrás, né? Camisa verde do goleiro do Bayern. Ele jogou mais avançado que isso. Ele jogou boa parte do jogo quase no grande círculo. E você repara como tem. O Bayern está com a bola, tá certo? Mas o Stanisic sai para construir o jogo. E na recuperação de bola do Boca, é 1-1, sem sobra. Foi como aconteceu o gol do Boca. O Boca recupera a bola, perda de posse do Olise e sai o contragolpe. Olha como não tem. O Stanisic já está recuperando para tentar fazer a cobertura, mas é o Tá com o Merentiel. O Tá, zagueiro Jonathan Tá, com o atacante Merentiel do Boca Juniors. A perda de bola na intermediária virou o contragolpe no 1 contra 1. Sai o passe para o Merentiel, o Stanisic tenta fazer a cobertura, o Stanisic está ali na faixa central, chega atrasado, porque o time está muito alto, o Merentiel dá o drible na vaca no Stanisic e desvia do Neuer para fazer o gol. Então, para mim, o caminho está aqui. Só que para ter esse caminho, precisa de uma marcação muito forte. E vai ser bloco médio. Vai ser bloco tentando equiparar no 1 contra 1. O Goretzka vai ter que ter muita marcação do Arrascaeta ou de quem jogar. Pode ser que o Arrascaeta saia do time. Vai ter que ter muito trabalho do Bruno Henrique para marcar a saída do Jonathan Tah, porque o passe sai muito qualificado dos dois zagueiros do Bayern. Então, é marcação pesada, bloco médio. O Flamengo não tem que fazer bloco alto dessa vez, marcar tão alto, porque o Bayern vai fazer esse serviço. E a bola retomada na intermediária vira a velocidade do Bruno Henrique. O caminho para ganhar o jogo, na minha opinião, é esse. O PVC, para você, o Arrascaeta pode até sair do time, não será uma surpresa? Não, não vai ser. Porque ele não combate. E alguém vai ter que combater Kimmich e Goretzka. Eu tô projetando um time do Bayern. Eu sei que o Boye jogou como lateral direito 2 dos 3 jogos como titular, né? O Boye jogou contra o Auckland e começou o jogo contra o Benfica, depois ele deu o Leimer, austríaco.
Mas eu acho que o Laimer vai ser titular. Então, eu projeto um time com Neuer, Laimer, Jonathan Tah, Stanisic e Rafael Guerreiro. O Pamecano tem entrado no segundo tempo no lugar dos zagueiros. Kimmich, Goretzka, na direita, Olise, Gnabry e Coman, e Harry Kane na frente. Esse é o time que eu projeto, que é um time muito parecido com o time do jogo contra o Boca Juniors. Um time igual ao time do jogo contra o Boca Juniors. Pode ter uma mudança, sair o Stanisic, entrar o Pamecano? Pode. Pode ter uma mudança, jogar o Thomas Miller, não jogar o Gnabry? Eu acho que o time é esse que eu falei, o time do Boca. E então, nesse caso, você vai ter esse posicionamento do Bayern, mas vai precisar ter alguém que marque a saída do Kimmich. E o De Arrascaeta não dá esse combate. Então, eu não estou dizendo que o De Arrascaeta vai sair do time, mas eu entendo que pode ser que saia. Pode ser que saia, justamente por essa necessidade de uma marcação mais forte. E o Felipe Luiz já falou, né, sobre a intensidade do Arrascaeta. Até por isso ele não coloca tanto, ou não acha que o ideal é Arrascaeta e Pedro juntos, neste momento, pela intensidade que os dois apresentam. Pedro pode sair do time. Jogou ontem, ainda não está na sua melhor forma, né, Hernan? Ainda um pouco ansioso, é verdade. A gente viu alguns lances na partida de ontem. Vive um jejum de gols também. Isso para um jogador, ainda mais para um centroavante, sempre pesa. Ele tentando aí reencontrar esse caminho dos gols. Então, talvez para essa partida seja uma opção aí mais para o decorrer do jogo ou para o segundo tempo, com o Bruno Henrique levando a melhor. E o Bruno Henrique é um jogador que você vê que ele, para esse tipo de jogo, é brincadeira, né? Ele já mostrou isso contra o Chelsea, né? E é um jogador que está com a estrela com ele nessa competição, né? Você falou na sua abertura do Wallace Young, de fato, mas o Bruno Henrique é um jogador que já tem um histórico de fazer gols importantes em grandes conquistas do Flamengo, né? Mas o Pedro, acho que fez contra o Chelsea. Fez contra, exato. Ele mudou a história do jogo da virada contra o Chelsea, né? Eu vejo que o Pedro é um jogador que está, assim, num tom acima de ansiedade, né? Não adianta, o centroavante, ele precisa do gol. É a mesma coisa do Cano no Mundial também. O cara precisa fazer um gol. Você vê que ele chuta de tudo quanto é jeito. Centroavante precisa fazer gol. E aí, tirar aquele piano das costas, né? Aquele peso das costas. O Vitor Roque é a mesma coisa, precisa fazer gol. Então, quando esses caras não ficam sem fazer gol, cria uma ansiedade. E o Pedro, por estar muito tempo, por saber que incomoda o fato de estar no banco, porque o cara que é titular a vida inteira, o cara que é artilheiro a vida inteira, o cara que é convocado para a seleção brasileira, tem uma lesão grave, volta, aquela volta aos poucos, com planejamento e tudo, e aí não consegue fazer os gols quando tem a oportunidade, e aí, próximo jogo, volta para o banco, próximo jogo, banco de novo, vai criando uma ansiedade no jogador que atrapalha na hora H. E aí o jogador fica incomodado com o fato de não conseguir fazer gols. Então, Pedro passa por esse processo, ele vai ter que ter muita paciência. Mas uma hora a bola vai voltar a entrar. Quem sabe vai ser contra o Bayern, já pensou? Imagina. Ruim não tá, hein? Não, Os flamenguistas não vão reclamar, não.